Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E o episódio de hoje é um especial Pensamento no Banho. E o tema do episódio é vergonha alheia. Bom, como aparentemente eu sou a única que tem aqui histórias para contar sobre vergonha alheia, eu vou compartilhar apenas as minhas histórias, porque eu só recebi uma história, e que foi do João, que ele contou que ele estava num evento trabalhando e aí ele foi ajoelhar e ele ajoelhou em um chiclete e passou o evento inteiro com um chiclete grudado na calça. Eu particularmente nem acho que é tão vergonha alheia assim, porque se ninguém percebeu, acho que não é tão vergonha alheia. Então acho que tá safe. Mas enfim, então é isso. A ideia era ter história de vocês, né, pra compartilhar, mas como eu não recebi nenhuma história, vocês vão basicamente ouvir as minhas histórias aqui de vergonha alheia, que eu tenho algumas histórias pra contar. Infelizmente, talvez. Mas por que que eu tive a ideia de fazer um episódio de vergonhas alheia, né? Pra quem me segue no Instagram e vê os meus stories e não pula meus stories, eu contei essa semana que eu tava indo levar a Tulipa pra tomar banho no pet shop, tosar e tomar banho. E aí, o pet shop é muito perto da minha casa. E o que que tá acontecendo? Na minha rua tá aparecendo muitos gatinhos. E assim, sempre, desde que eu entrei aqui, eu sempre vi muitos gatinhos assim de rua e tal, né? Só que tá aparecendo uns gatinhos de coleira, filhotinho. E assim, tá aparecendo, simplesmente brotando. Eu não sei se alguma gata deu cria e aí esses gatinhos estão aparecendo, só que eles não são recém-nascidos, eles são filhotes de coleirinha, enfim. Eu não sei o que que tá acontecendo e assim, eu infelizmente não posso pegar esses gatinhos pra mim, mas se eu pudesse eu pegaria todos eles, de verdade. Mas não posso, né? Eu já tenho dois gatos aqui, tipo, não tenho dinheiro pra fazer todos os cuidados. Aí, eis que eu estava levando a Tulipa. Ah, gente, quem é Tulipa? A Tulipa é a cachorrinha do meu irmão e ela tá aqui em casa temporariamente. Então, assim, só pra contextualizar quem é Tulipa. E aí, tava levando ela, tal, não sei o quê, e me deparo com um gatinho que eu nunca tinha visto, filhotinho de coleira. E eu comecei a falar com baby voice pro gatinho, tipo, ai, que bonitinho, não sei o quê. E aí, quando eu vejo, tipo, ele tava paradinho, assim, no, encostado num carro, tipo, na roda de um carro, assim. E aí, quando eu olhei, assim, tipo, fui levantar a cabeça pra olhar pra frente e continuar o meu caminho, tinha uma pessoa dentro do carro me encarando, tipo, tinha um homem dentro do carro me encarando. E eu, assim, nossa, eu não sabia onde enfiar a minha cabeça. Mas enfim, eu só olhei pra cara dele, dei um sorrisinho e saí andando como se nada. E levei ela no pet shop e é sobre. Fingi que nunca aconteceu essa cena, entendeu? E aí, com essa situação que aconteceu, eu lembrei de muitas situações em que eu passei por situações de vergonha alheia que. Sabe aquela situação que você, sei lá, tá no banho? Acho que faz sentido, muito sentido ser pensamento no banho, inclusive esse episódio, porque pra mim acontece muito no banho, né? Como vocês sabem, o banho é pra mim um espaço em que eu penso muito sobre a vida. E aí, sabe aquele momento que você tá no banho, assim, tal, não sei o quê, lavando a cabeça, tal, e aí vem, pá, uma memória, assim, que você não gostaria que, né, viesse na sua cabeça. E aí vem aquela memória, e aí você faz uma careta meio tipo, por que que eu lembrei disso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei isso? Meu Deus do céu, sabe? Você até reage. Eu sou assim, quando eu lembro de uma coisa muito vergonha alheia, assim, eu até reajo, tipo, sabe quando você tá com calafrio que você dá uma tremidinha assim, tipo,
Eu faço exatamente isso quando eu lembro de uma vergonha alheia que eu não gostaria de estar lembrando. Bom, dito isso, eu separei algumas histórias aqui de vergonha alheia que eu lembrei, que eu passei, que eu fico, meu Deus, não acredito. Algumas mais leves, outras nem tanto, enfim, vai depender aí do seu gosto também, porque às vezes a pessoa pode, por exemplo, o João ele contou aquela a história dele do chiclete, eu não achei tão vergonha alheia, mas pra ele pode ter sido uma história bem mais vergonha alheia do que, sei lá, alguma história que eu vou contar aqui. Lembrança de história vergonha alheia que eu passei, pra mim é tão vívida e, sei lá, eu acho que é a primeira assim que eu lembro tanto assim, sabe? Que foi o seguinte, eu era, né, criança e eu estava numa festa de casamento. E pra quem não sabe, eu tenho uma dificuldade de reconhecer rosto de pessoa. Uma dificuldade real, assim. Eu não sei, eu não consigo, sei lá, não consigo reconhecer às vezes uma pessoa. E não é questão de não enxergar, é de reconhecer mesmo. E às vezes eu confundo, eu acho que uma pessoa, eu falo assim, nossa, essa pessoa é, sei lá, um ator, aparece um ator. Ah, essa pessoa é o ator tal, e não, é um ator completamente diferente. Eu tenho essa questão. A Luísa até brinca, ela fala: Meu, eu acho que se eu aparecesse na sua frente, sei lá, um pouquinho diferente, você não me reconheceria. E eu fiquei, talvez, dependendo. Mas enfim, eu tenho essa dificuldade. E aí, então eu sempre tive muito problema, né, em, tipo, reconhecer, saber se é aquela pessoa é a pessoa que eu conheço mesmo. Nunca sei muito bem. E aí, eu estava nessa festa de casamento de uma prima minha. Eu era bem criança, assim, e tal. E eu estava com um casaco, né, estava me divertindo pela festa e tal. E eu olhei um casal e achei que eram os meus pais. Falei, são meus pais. E eu tirei o casaco que eu tava com calor e joguei em cima deles. E falei, tipo, ai, segura pra mim. E quando eu olhei de novo, eu vi que não eram os meus pais. E aí eu me espreguicei, eu fiz, ai, obrigada. Peguei o casaco e saí correndo. Gente, mas eu lembro até hoje a cara que esse casal, principalmente a mulher, fez. Tipo, meu, quem é essa criança jogando um casaco pra mim? E, tipo, ela simplesmente se espreguiçou e saiu correndo. Gente, juro pra vocês, pra mim, essa é uma história muito marcante de vergonha alheia. Justamente por isso, sabe? Ter marcado a minha infância, assim. E aí depois eu achei meus pais, aí eu fiquei, ai, vocês estão aqui, não sei o quê. E aí eu falei assim, eu confundi vocês e joguei meu casaco em cima de outro casal. E não é que eu, tipo, olhei na cara deles e falei assim, ai, nossa, sei lá, segura aqui. Não, eu só, tipo, tirei o casaco e joguei. E aí, quando eu olhei de novo, eu. Não, o melhor é a desculpa que eu usei, né? Me espreguiçando, tipo, ai, nossa, deixa eu me espreguiçar aqui, pegar o casaco e sair correndo. Bom, a segunda história que eu separei aqui pra contar pra vocês foi de uma vez que eu estava fazendo aula de ginástica na escola. E funcionava assim. Na escola que eu estudava. A gente tinha 2 professores de educação física. Um dos professores, ele dava aula de futebol, basquete, vôlei, mas aula mesmo, tá? Não era tipo, ai, as meninas jogam vôlei e os meninos futebol. Não. Todo mundo jogava, era por semestre, né? E dentro do semestre era dividido em bimestre ou trimestre. Era trimestre. E aí, a cada trimestre, a gente jogava um esporte diferente. Então, tinha o trimestre do futebol, tinha o trimestre do basquete, o trimestre do vôlei, enfim. E era assim, isso com um professor. Aí, o outro professor, ele dava dança, capoeira e teve um ano que ele deu ginástica.
E aí a gente. E você podia escolher. No começo do ano você escolhia se você queria ficar o ano inteiro com um professor ou meio semestre com um e meio semestre com outro. Enfim, você podia escolher. E nesse ano eu escolhi ficar. Eu nunca tinha ficado com esse professor. Ficar com um professor que dava ginástica. E ele era muito rígido, assim, ele era conhecido como ser o professor rígido, que ele aplicava umas provas, e aí antes da prova, você tinha o pré-teste, e aí no pré-teste, por exemplo, se tinha o teste de corrida, se no pré-teste você deu 13 voltas, mas deu 13 voltas morrendo, no teste você tinha que dar pelo menos 14 voltas. Ou tipo 14 ou 15 voltas. E aí, para você passar na matéria, enfim, era assim que funcionava. Então ele era muito rígido, mas enfim. E aí a gente tava. E ele era um negão, assim, alto. E ele tinha uma bunda enorme, gente. Tem, né? Ele ainda existe, mas enfim. E ele tem uma bunda enorme, de verdade, enorme, assim, não sou eu que tô falando, assim, é de conhecimento de todos da escola que ele tem um bundão. E aí ele tava dando ginástica e tal, e ele tava dando uma aula de salto, que a gente tinha que saltar e dar uma cambalhota e finalizar como ginástica, né? Eu acho que os homens finalizam com uma mão para cima e outra para trás, né? E cumprimenta. E as mulheres com as duas mãos para cima e cumprimenta, né? Se eu não me engano, é isso. E aí, então a gente tinha que fazer isso: pular lá um obstáculo, dar a cambalhota e finalizar. E aí ele falou, não, muito bem, e eu particularmente ia muito bem na aula de ginástica, sempre fui muito flexível e tudo mais. É, E ele falou assim: não, tá bom, vocês estão indo bem e tal, então eu vou colocar aqui um obstáculo. O que foi o obstáculo, gente? Foi a bunda dele, basicamente, porque ele deitou lá no banco que a gente estava pulando e falou: agora vocês precisam pular e vocês precisam passar por cima de mim, né? Tipo, não pode me atingir, vocês têm que pular e conseguir fazer o que vocês estavam fazendo. E aí, ou seja, ele basicamente colocou uma altura a mais, né? Só que era assim, a gente subia no banco pra saltar, né? Ou seja, tipo, se a gente tinha que saltar, a gente tinha que saltar com mais força pra não atingir ele, né? E aí eu subi no banco e fui saltar. Só que nisso, só que nisso eu escorreguei na pontinha da camiseta dele e eu caí de cara no colchonete. Eu fiz tipo, plof! Gente, eu caí igual cocô na frente da sala inteira. E assim, todo mundo ficou tão indignado, o professor, ele ficou tão indignado, ele sentou no banco assim, e eu não conseguia parar de rir. E ele sentou no banco e ficou olhando assim, tipo, e balançando a cabeça, tipo, meu Deus do céu, o que que foi isso? Gente, esse dia foi tão marcante que a gente eu e as minhas amigas, né, da escola, a gente tinha um caderninho que eu tenho até hoje, que a gente escrevia, a gente trocava bilhetinhos, assim, a gente conversava por esses caderninhos, e a gente escrevia, a gente desenhava, a gente descrevia situações que aconteceram, assim, para ficar na memória. Eu amo esses caderninhos. E aí, a gente desenhou esse dia no caderninho, porque Porque eu simplesmente passei muita. Gente, sério, que vergonha que eu passei naquele dia. É que assim, eu passo essas vergonhas e eu sinceramente não ligo tanto. Tem umas que eu ligo mais, mas eu levo mais pro lado, tipo, kkk, que idiota, sabe? Do que ficar me complexada com isso. Enfim, eu acho que é pelo colégio também que eu estudei, né? Porque dependendo do colégio, eu poderia ter sofrido bullying o resto da minha vida. Ai, ai. Ai.
Ai, mas eu amo essas duas histórias particularmente. E eu separei também mais algumas histórias. Também tem uma tem mais uma história que foi na escola e tem mais uma história que foi de cair também. Teve uma vez que eu tava no ônibus e, nossa, isso eu acho que foi karma, assim, sabe? Comprovação de que karma existe. E essa história foi com a Luísa, inclusive. Que foi o seguinte: a gente tava no ônibus e aí tinha uma menina lá também no ônibus, enfim. E eu e a Luísa, a gente tava sentada. Nossa, como que eu vou explicar essa história? Mas vou tentar descrever para vocês entenderem. Mas eu não sei em outras regiões, mas aqui em São Paulo, a gente tem um ônibus que ele é sanfonado, né? E ele tem bancos, tem quatro bancos, e aí dois ficam meio que o contrário, né, do ônibus, assim, fica no sentido contrário, e dois fica no sentido certo. Deu pra entender? Tipo, dois bancos ficam virados pra frente, né, pro lado certo, e outros dois bancos ficam virados pra bunda do ônibus. Enfim. E aí são quatro de um lado e quatro de outro. São assim. E aí tava eu e a Luísa sentada nesse ônibus na parte de costas, né? Então o banco dava pra bunda do ônibus. E aí a gente tava, beleza, né? Tava lá, né? Nós duas conversando, rindo, papapá. E tinha uma outra menina lá no ônibus que eu acho que ela tava em um desses bancos aí de quatro, só que só tava ela e do outro lado. E ela foi descer e o ônibus passou por uma lombada e ele meio que saltou assim. Nisso, a menina saltou também, tipo, ela, só que ela caiu toda desengolçada assim e ficou com o pezinho meio preso e tal, tipo, saiu toda desengonçada. E eu e a Luísa, a gente tava se segurando pra não rir na cara da menina. Só que a gente não aguentou e a gente acabou rindo na cara da menina e ela, tipo, a gente percebeu que ela ficou meio constrangida, só que a gente não riu, tipo, ah, que idiota, a gente ficou tipo, mano, kkk, engraçado, só isso, né? Ela ficou meio constrangida, mas nada demais também, né? Eu acho. Enfim. E aí, gente, eis que eu e a Luísa continuamos, né, no ônibus. E a gente tava sentada uma do lado da outra e eu fui encostar minha cabeça é, no ombro dela. Só que nisso a Luísa desviou o ombro, tipo, ai, não quero que você encoste a cabeça no meu ombro. E ela desviou e foi pra frente. E nisso o ônibus ele deu uma freada e pulou. Gente, eu juro pra vocês, eu não sei o que aconteceu nesse ônibus. Eu sei que quando eu vi, a Luísa caiu para um lado, eu caí para o outro, mas assim, não é que eu caí simplesmente. Eu dei uma volta, assim, tipo, eu quase que dei uma cambalhota no ar. Acho que meio que por cima das costas da Luísa. Gente, juro pra vocês, eu não consigo entender o que aconteceu. Eu sei que eu tava, lembra que eu tava virada, né, com a minha cabeça, né, pra frente pro lado, tipo, na direção da bunda do ônibus. E é nessa freada, nessa virada que eu caí, que virou, que não sei o quê, eu fiquei de bunda, assim, tipo, pra bunda do ônibus e com a cabeça pra frente, pra direção da frente do ônibus. Tipo assim, eu virei ao contrário. Eu não sei se deu pra entender, porque assim, é tão absurdo que eu não consigo entender como que eu fui parar nessa posição. E, tipo, nisso tudo estabanado, assim, né? E aí a gente começou a rir, meu, não tava entendendo nada o que que tava acontecendo. E quando a gente viu, tava o ônibus inteiro rindo da nossa cara, porque a gente teve um tombo ridículo e, enfim, e cambalhotas. Ai, ai, foi ridículo, sério, foi ridículo.
Mas eu acho muito engraçado porque pra mim é um enigma o que que aconteceu nesse dia. Ai, ai. E eu acho que a história tem 2 histórias. Uma é mais curtinha, mas tem 2 histórias que pra mim são, assim, marcantes. Uma é engraçada e a outra eu fico com vergonha real, assim, real. Vou deixar ela para o final. Apesar de ser meio boba, tipo, enfim, vocês vão entender o contexto. Mas enfim, essa história pra mim é muito marcante e pra mim ela é muito boa, mas ela precisa de muitos contextos, que é o seguinte, eh, na época, né, da escola, assim, foi o quê? 2016, eu acho, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Olha, vários contextos, hein, então vai pegando o contexto ali. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e era final de ano, então era ali entre novembro, dezembro, marca bem que é essa época, novembro, dezembro, por aí, terceiro ano. E aí, na minha escola, no terceiro ano, eh, tinha a tradição de ter o trote do terceiro, né. Então, a gente e o trote era simplesmente ter uma semana temática, e quem escolhia os temas era o terceiro ano que estava se formando naquele ano. E o meu terceiro ano escolheu, eh, o tema carnaval, nesse dia específico, carnaval. Então estava assim, todo mundo vestido de carnaval, né. A minha escola, gente, pra quem não sabe, é uma escola muito alternativa, tá. Era uma escola muito alternativa, assim, então, assim, a gente não tinha uniforme, não tinha essa coisa de, né, de vestimenta, não tinha, tipo, essa questão de sei lá, por exemplo, se estava calor, às vezes a gente ficava as meninas, né, eu nunca fiquei assim, mas as meninas ficavam de biquíni, a parte de cima, assim, do biquíni, no tomando sol no pátio da escola. Então e era suave, tipo, ninguém brigava, nada. Então, assim, era uma escola bem livre, bem de boa, entendeu? Só para vocês entenderem. Então as pessoas estavam vestidas de carnaval. Eh, e eu estava com um vestidinho, tal, e com a cara toda pintada. Eu tenho fotos desse dia, inclusive. E eu estava com a cara toda pintada, e que uma amiga minha tinha feito e tudo mais. E beleza, né. E nesse dia eu ia ter um show de uma banda que eu gostava muito na época que chama Francisco El Hombre. E eles ainda tipo, eles ficaram mais famosinhos depois, mas na época eles não eram tão famosinhos, eles eram bem, assim, estamos começando, tal, então eles faziam alguns shows no Sesc por R$ 5, sei lá, era uma coisa muito acessível, muito de boa. E eu fui com uma prima minha nesse show, e aí, lembrando que eu saí da escola, né, toda pintada e tal, né, para o show do Francisco Elombre. E fui pra esse show, tal, não sei o quê. Um dos caras da banda, eu tinha muito crush nele, assim, eu achava ele muito gato, meu Deus do céu, eu era completamente apaixonadinha por ele. Eh, e aí, beleza, né, fui no show, tal, não sei o quê, me diverti. Acabou o show e como era um show menorzinho, né, e assim, eh não tinha muita gente, quer dizer, tinha bastante gente, mas acontece que, tipo, era num Sesc e tal, então só tinha um lugar para eles saírem, então a gente encontrou com eles na saída, eu e a minha prima, né. E eu sou muito tímida. Tem situações que eu sou muito tímida e eu travo, e eu simplesmente travo e fico muito aleatória. E, enfim.
Eis que a gente foi, né, tal, a galera da banda saiu e tudo mais, e eu vi que o cara bonitão que eu achava gatinho e tudo mais, e que tinha o crush nã estava lá, e até aí tudo bem, né. E aí a minha prima chamou ele pra vir falar comigo, e falar tipo: "Ah, essa aqui é a minha prima, tal, não sei o quê". Gente, quando ela fez isso, travei, deu tela azul. E eu simplesmente fiquei olhando pra cara dele com uma cara de pastel, de vento, e eu não sabia o que falar, não sabia como reagir, assim, tipo, ele estava ela falando lá: "Ai, minha prima, tal", e ele olhando pra mim, tipo, sorrindo, assim, tipo. E aí ele foi me dar oi, né, e falou: "Ai, oi, prazer, nã-nã-nã", beleza. Se afastou e falou: "Ah, você tá com a cara toda pintada, né". E eu, gente, que até aí não tinha falado nada, só soltei um sonoro carnaval. Foi isso que eu falei, carnaval. E aí ele olhou pra minha cara sem entender nada, minha prima não entendeu nada, ninguém entendeu nada. Ele deu um sorrisinho sem graça, falou: "Então tá bom, gente, boa noite", e virou as costas e foi embora. Gente, vocês estão entendendo? O cara veio falar comigo, eu não falei absolutamente nada e eu soltei um carnaval. Era novembro. Carnaval o quê? Qual o contexto? Gente, juro, juro, toda vez que eu lembro dessa história, eu não consigo acreditar. Porque assim, tipo assim, a cara dele, gente, a cara que ele fez de "o quê?" É impagável, tipo: "Mano, carnaval o quê, minha filha?" Gente, enfim, então assim, já fiquei sabendo que eu posso agir assim em certas maneiras, que eu simplesmente travo e não sei o que como reagir, o que falar. Isso às vezes acontece comigo. Ai, ai. E a última história, gente, que eu separei aqui pra vocês, ela pra mim é muito marcante, negativamente falando, porque pra mim é muito constrangedora. Mas o que que acontece, né, eu eu não sei se eu contei essa história no episódio de decepções amorosas, mas enfim, na escola, nessa mesma escola que eu estudei, né, eu tinha um garoto que eu era muito apaixonadinha por ele. E ele nunca me deu bola, nunca nada e tudo mais. Só que ele foi muito escrotinho comigo, enfim, não vou contar a história aqui, mas ele foi meio escrotinho comigo, e eu fiquei muito ressentida e parei de falar com ele, parei de gostar dele, né, e segui a minha vida. E a gente parou, né, de se falar e tudo mais. E na época que essa história aconteceu, eu fazia futsal. E eu estava fazendo educação física com aquele outro professor que eu falei pra vocês. Eh, não o da bunda grande, né, o que dava esportes. Eh, e aí eu estava na mesma turma que esse garoto, né, então a gente estava jogando futsal juntos, né, e tal. E aí a gente estava fazendo um treino que você tinha que sair correndo com a bola, ir até um certo ponto perto do gol e fazer um gol. Tentar fazer um gol, né. E esse menino, ele estava de goleiro. E aí, quando foi chegando a minha vez, eu falei: "Mano, você quer ver? Eu vou fazer um golaço nele, que ele vai ver, que não sei o que ele vai ver o que ele perdeu". Oh, meu Deus. E comecei a pensar isso, né: "Ai, ele vai ver o que ele perdeu, não sei o que nã você vai ver". Aí chegou a minha vez,
fui bonitinha, assim, né? Porque eu fazia treino de futsal, tá? Só pra deixar claro aqui. Além das aulas, né? Eu quero dizer, eu treinava, a minha atividade extracurricular era futsal. Fui, né, com a bola, assim, levando a bola, tal, não sei o quê. Cheguei perto do gol. E aí, quando eu fui chutar a bola com tudo, eu pisei em cima da bola. Escorreguei e caí de bunda, assim, igual bosta, de novo, na frente dele. Na frente do gol. Que eu prometi que eu ia fazer um golaço pra ele ver o que ele perdeu. Meu Deus, por que que eu sou assim? E mais uma vez, a cara da pessoa me olhando foi impagável. Ele me olhou assim, tipo, sem entender nada. E ainda ficou meio tipo, ah, você quer ajuda? Tá tudo bem? Gente, sério, não, essa história me deixa inconformada até agora. Eu fico chateada por mim. Eu fico com dó da Fernandinha da época, porque assim, poxa, que vergonha, cara. Foi muito vergonhoso, porque além de eu ter caído na cara dele, na frente dele, tipo, eu fui com tudo, entendeu? Como se eu fosse arrasar. E aí eu pisei na bola, escorreguei e caí de bunda. E além de ter caído na frente dele, eu caí na frente de todo o resto da turma. Ai, gente, muito bom, cara. Ai, ai. Enfim, gente, foi esse o episódio de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e tenham se divertido com as minhas histórias de vergonha alheia. E, enfim, se você tiver uma história aí de vergonha alheia para compartilhar com a gente, deixa aqui no comentário do episódio. E me sigam nas redes sociais, @falando que não sabe, no Instagram e TikTok. Ative o sininho para você saber quando que sai um episódio novo. Deixa seu comentário aqui no episódio do podcast falando o que você achou, se você gostou, se você tem histórias de vergonha alheia, se você gostaria de saber mais histórias de vergonha alheia minha. Ai, ai. E é isso, gente. Um beijo e eu fui. Tchau!